Olá! A pandemia do novo coronavírus trouxe à tona uma triste realidade social com milhares de brasileiros em vulnerabilidade. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, propõe que o auxílio emergencial que foi criado para essa situação seja incorporado à Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS. Ela explica as razões e o impacto dessa mudança aqui no Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e convido você a acompanhar esse bate-papo. Olá, deputada, bem-vinda ao Palavra Aberta. Um prazer estar aqui, saudar todas e todos que nos escutam e que nos assistem nesse momento. Deputada, a senhora propõe que o auxílio emergencial seja incorporado à Lei Orgânica de Assistência Social. O que muda com esse projeto, se essa lei for aprovada? Então, este é um projeto meu e da deputada Gleice Hoffmann. Nós entramos para modificar a lei orgânica e assegurar o benefício do auxílio emergencial como eventual, ou seja, que se incorpore à própria lei orgânica e que fique a cargo dos municípios, Estado, Distrito Federal e da própria União a concessão e estabelecer os critérios. Os critérios, digo eu, com relação a quem seriam os beneficiários, as beneficiárias, qual o valor, qual a duração. Isso porque entendemos muito importante o auxílio emergencial que foi aprovado por esta Casa. Inclusive, nós temos uma grande luta para que possamos apreciar a medida provisória 1000, para que nós tenhamos a oportunidade, o Parlamento, de estar retornando o valor de R$600 e não aceitarmos a diminuição para R$300. Só para se ter uma ideia do impacto do auxílio emergencial, ele teve um efeito positivo no PIB de por volta de 2,5%. Agora, se nós analisarmos o PIB da região do Nordeste, nós vamos ter ali um impacto positivo de 6,5%. Nós estamos vivenciando, primeiro, um processo de extremo desemprego. Se nós somarmos os desalentados, subempregados, as pessoas, os informais, as pessoas que estão na informalidade por conta própria, desempregados, enfim, nós vamos ter uma quantidade de quase 80 milhões de brasileiros e brasileiras. Portanto, é uma situação extremamente doída que o Brasil vive nesse momento. E nós precisamos, portanto, incorporar esse auxílio. A própria legislação, a Constituição deste país, ela já assegura os benefícios sociais como benefícios não contributivos e que possam assegurar a sobrevivência e a dignidade das pessoas. Nós estamos falando... Desculpa, só para entender melhor, essa inclusão, então, seria, num momento de crise, como vivemos nesse ano, o governo já teria autorização para esse gasto. Mas não é que o auxílio se tornaria em caráter permanente, seria uma autorização prévia para os momentos necessários, como agora. Em situação de alta vulnerabilidade, em situações de morte, em situações de nascimento, enfim, de calamidades públicas, que nós já tenhamos na Lei Orgânica da Assistência Social previsto o benefício emergencial, na condição de eventual. E ali os critérios serão estabelecidos pelo próprio município, pelo Estado, pela União, do ponto de vista de quem são aquelas pessoas que se beneficiarão, também qual é o valor a ser estabelecido e a própria duração. Nós entendemos com isso que é preciso incorporar na lei orgânica aquilo que já está constatado pela própria sociedade. A assistência social é um serviço absolutamente essencial. Serviço essencial é aquele que assegura a sobrevivência e, para além disso, assegura a saúde, assegura a segurança. A assistência social é, portanto, um serviço e uma política fundamental. Ela tem um caráter, como prevê na nossa Constituição, de ser um dever do Estado e ser um direito do próprio cidadão. E quando nós vamos falar em auxílio emergencial, nós estamos falando no que representou por volta de 6,2% dos domicílios brasileiros no mês de agosto, a única renda. E para aquelas famílias onde ainda se mantém a ocupação
preocupação, ela representou um arrefecimento de por volta de 41% nas famílias com renda mais baixa, de 41% na diminuição da massa salarial. Então, portanto, nós estamos falando de sobrevivência, nós estamos falando de vida. E nós precisamos assegurar que este auxílio emergencial, este benefício, seja incluído enquanto eventual na própria lei orgânica. Isso significa que estados, municípios, a própria União podem estabelecer a concessão deste benefício previsto dentro da política de assistência social que está na nossa lei, os benefícios eventuais, e se incorpore também o auxílio emergencial. Agora, deputada, essa discussão de um auxílio aí eventual, ela também pode ser incorporada ao debate que um grupo de deputados está fazendo sobre a criação de uma renda básica universal? A senhora acha que pode caminhar junto? Então, sim, veja bem, nós estamos falando de um benefício eventual, que ele vai ser analisado a partir das condições de vulnerabilidade, da territorialidade, ou seja, do território, da avaliação do território, as condições de sobrevivência das famílias em situações específicas de vulnerabilidade. É óbvio que nós defendemos uma renda básica e que nós defendemos que todos os brasileiros e brasileiras tenham acesso a uma renda, ou seja, que haja uma universalização desta própria renda. Mas nós estamos falando da incorporação do auxílio emergencial como benefício eventual na lei orgânica da assistência social em condições a ser analisadas a partir das diversas esferas que compõem suas, seja o município, o Distrito Federal, os estados e a própria União, entendendo a importância do auxílio emergencial, não só para a economia, e a importância para a economia ela é absolutamente nítida, porque nós temos um auxílio que ele é diretamente injetado na economia do país, revigora cadeias produtivas, acaba por gerar emprego e, como disse, nós temos um impacto positivo em 2,5% no PIB, um impacto ainda maior com relação ao PIB de uma região como a região Nordeste. E nós estamos falando de um benefício que representou a única fonte de renda no mês de agosto, por exemplo, para 6,2% dos municípios. Se nós analisarmos alguns estados do Nordeste, este impacto positivo no PIB, ele chegou a 13%. E nós estamos num período de extremo desemprego, quase 80 milhões de brasileiros, da volta da fome. Nos últimos 5 anos, nós tivemos um crescimento de 43,7% das pessoas que têm insegurança ou que passam fome no Brasil. Então, são mais de 10 milhões de brasileiros e brasileiras que voltaram a conviver com a fome que tinha sido erradicada da nossa realidade, da realidade brasileira. Então, considerando o aumento do desemprego, do subemprego, enfim, e ao mesmo tempo o aumento da inflação. A inflação que cresceu nesse último mês por volta de 0,86% no mês de outubro, ela foi mais cruel para a população de baixa renda. Por quê? Porque ela é uma inflação muito centrada no aumento do preço dos alimentos. E a renda, todas as pessoas precisam se alimentar. A renda da população mais pobre desse país, ela é destinada em um percentual muito maior à própria compra de alimentos. Então, a inflação de alimentos, ela penaliza sobremaneira a população de baixa renda. Então, se nós temos na Constituição assistência social e temos, ao mesmo tempo, na LOA, os benefícios eventuais provisórios, nós queremos incorporar o auxílio emergencial nesta legislação para que nós possamos assegurar que as pessoas têm um direito à dignidade e têm um direito a viver como seres humanos. Deputada, nosso tempo está chegando ao fim. Agradeço sua participação. Já deixo o convite para que a senhora retorne, nos dando aí atualizações sobre o andamento do projeto na Câmara. Palavra aberta. Tá ótimo, eu agradeço muito a oportunidade. Eu acho que esse é um projeto que nós vamos trabalhar com a urgência dele, para que seja imediatamente apreciado e aprovado. Sucesso, deputada. Muito obrigada. Palavra aberta está chegando ao fim. Eu conversei com a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Obrigada por sua audiência e até a próxima edição.